Boa noite. Eu sou a professora Rosália Maria Passos da Silva. Eu sou responsável no curso por Metodologia da Pesquisa. Eu sou bacharel em Estatística, sou mestre em Engenharia de Produção e doutora em Administração. Eu já coloquei disponíveis para vocês na plataforma toda a unidade 1 e 2 vídeos da unidade 2. E nessa aula a gente vai síncrona, né? A gente vai continuar com a unidade 2. Tá bom? Então vamos iniciar. Todos vendo? Sim, professora. Então vamos lá. A gente inicia falando dos tipos de pesquisas, quanto à abordagem. A pesquisa pode ser quanto à natureza, quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos. Quanto à abordagem, a gente já falou na unidade passada, na aula passada, que a pesquisa pode ser qualitativa e quantitativa, e vocês já receberam vídeo sobre esse tipo de pesquisa, os dois tipos. Hoje a gente vai falar quanto à natureza. A gente pode ter uma pesquisa básica ou uma pesquisa aplicada. Seria uma pesquisa básica. O objetivo de uma pesquisa básica é gerar conhecimentos novos, úteis para a ciência avançar. Não há previsão, ou não precisa ter previsão de aplicação. Previsão prática, aplicação prática. Envolve verdades e interesses universais. Visa ampliar os conhecimentos teóricos, sem objetivo ou preocupação inicial de solucionar problemas práticos. São fundamentais para auxiliarem na produção de novos conhecimentos, com vistas à solução de problemas. Vocês veem o seguinte, que vários autores, eles dizem a mesma coisa, só que usando palavras diferentes. A pesquisa básica, ela tem sempre o objetivo de ampliar, de aumentar conhecimento teórico. Não há uma preocupação de aplicação prática imediata, aplicação prevista. Qual é a diferença de uma pesquisa básica para uma pesquisa aplicada? A pesquisa aplicada, como o nome diz, é gerar conhecimento para aplicação prática. E é dirigida à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais. A pesquisa básica, os interesses são generalizados, não tem um interesse específico. Permite adquirir conhecimento para aplicações práticas dirigidas à solução de problemas que ocorrem na realidade. Olha só, as nossas pesquisas são pesquisas aplicadas. Então, na hora que escrever o tipo de pesquisa, vai dizer que a sua pesquisa, no seu artigo, que é pesquisa aplicada. Nós não fazemos pesquisa básica. Ou no nível que a gente está, de especialização, a gente não faz pesquisa básica, faz pesquisa aplicada. Pesquisa teórica, a básica, desenvolve generalizações, define leis mais amplas, estruturar sistemas e modelos teóricos, relacionar hipóteses para gerar novas hipóteses por força de dedução lógica. Além disso, supõe grande capacidade de reflexão e de síntese. É como eu disse, no nível que nós estamos, de especialização, nós não desenvolvemos pesquisa teórica. A pesquisa aplicada, ela toma certas leis ou teorias já conhecidas como ponto de partida e tem por objetivo investigar, comprovar ou rejeitar hipóteses sugeridas pelos modelos teóricos. Modelos teóricos existem, são formuladas hipóteses e usando esses modelos, as teorias a gente vai comprovar ou rejeitar esses modelos teóricos na pesquisa aplicada.
Tá bom, então a gente viu. Agora, nós vimos que a pesquisa pode ser básica e aplicada. O que mais falar agora é quanto aos objetivos. Quanto aos objetivos, a pesquisa pode ser exploratória, descritiva e explicativa. Tá? Embora alguns autores eles subdividem essas pesquisas, aqui a gente fica com 5 ou 6 tipos de pesquisa, mas são subdivisões. A gente vai ver pesquisa exploratória, descritiva e explicativa, e vocês vão perceber que elas englobam tudo que a gente pode fazer nos nossos trabalhos aqui agora no curso de especialização. A pesquisa exploratória é quando a pesquisa se encontra numa fase preliminar, ela tem o objetivo de propiciar mais informações sobre o assunto investigado, possibilitando melhor definição e delineamento do tema. Isso aqui está errado, viu? Essa aqui é Proda Nova. Assume, em geral, as formas de pesquisas bibliográficas e estudos de caso. Estudo de caso é o que pede na ementa de vocês que se fale mais sobre estudo de caso e estudos de intervenção. Então, mais tarde, a gente vai falar de estudos de caso. Não hoje. Tem por objetivo gerar informações que possibilitem definir o problema, as decisões e as opções metodológicas relativas à fase da pesquisa sistemática. É isso que a gente discutiu muito na aula passada, que a pesquisa exploratória, uma pesquisa bibliográfica, por exemplo, para apoiar o seu tema, ela é uma pesquisa exploratória. Permite compreender a real importância do problema, bem como o estágio em que se encontram as informações sobre o tema que você escolheu pesquisar. Além disso, revela ao pesquisador novas fontes de informação. Olha só, essa pesquisa pesquisa exploratória, do tipo pesquisa bibliográfica, aquela pesquisa bibliográfica que nós falávamos na aula passada, é uma pesquisa de apoio ao teu tema, ela vai fortalecer o foco do teu trabalho. E é ali que você percebe o que as pessoas estão estudando, o que existe de novidade, você consegue ter mais informações sobre o tema da pesquisa. Quando você faz uma pesquisa exploratória, você consegue caracterizar melhor o problema, classificar e ter uma melhor definição. Constitui o primeiro estágio de toda pesquisa científica e não tem o objetivo de resolver imediatamente o problema, mas caracterizá-lo e apresentá-lo à comunidade científica. Então, a gente faz pesquisa exploratória exatamente para isso, para conhecer melhor o problema e, quem sabe, até definir melhor. Tem como objetivo uma maior familiaridade, tornando-o explícito. Tem uma coisa interessante. Às vezes você conhece um tema, tem afinidade com ele, mas não sabe muita coisa sobre ele. E é numa pesquisa exploratória que você começa a entender melhor, conhecer melhor e conhecer os autores que escrevem sobre. Envolve levantamento bibliográfico, entrevista com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema que você escolheu pesquisar. Tem análise de exemplos que estimulam a compreensão do tema. Assume, em geral, as formas de pesquisas bibliográficas e estudo de caso. Já é a segunda vez que a gente vê os autores falando sobre isso. São as pesquisas bibliográficas e estudos de caso. Outra coisa importante. Todo trabalho científico inicia com esse tipo de pesquisa, a pesquisa bibliográfica, que é uma pesquisa exploratória. Todo trabalho começa assim, que é para você entender melhor o tema do teu trabalho. E aí a gente tem a pesquisa descritiva. Essa é uma pesquisa também que utilizamos muito, principalmente nós, pesquisadores iniciantes.
Quando o pesquisador apenas registra e descreve os fatos observados sem nenhum tipo de interferência. Descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis. É numa pesquisa descritiva que a gente consegue analisar variáveis e dizer se elas têm relação entre elas ou não. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como questionário e observação sistemática, assume em geral a forma de levantamento. Essas pesquisas descritivas são as pesquisas que são, quanto à abordagem, elas são quantitativas. São aquelas pesquisas que a gente consegue calcular o tamanho da amostra, utilizar as técnicas estatísticas. Pesquisas em que você faz levantamento, nas quais você faz levantamento, você usa questionários com as questões fechadas, são pesquisas voltadas, são pesquisas quantitativas, classificadas como pesquisas descritivas. Inclui-se entre as pesquisas descritivas a maioria daquelas desenvolvidas nas ciências humanas e sociais, como as pesquisas de opinião, pesquisas mercadológicas, os levantamentos socioeconômicos e os levantamentos psicossociais. Quando você está com uma pesquisa descritiva, que você consegue enxergar bem as variáveis, se você quer saber qual é a relação entre as variáveis que você escolheu estudar, eu disse que a gente usa essas pesquisas descritivas, elas permitem o uso da estatística, modelos e técnicas estatísticas, e o que você consegue estudar as relações entre variáveis. Isso aqui é super importante, claro que é uma estatística que não é estatística descritiva, mas você consegue calcular a relação entre variáveis, as variáveis que você escolheu trabalhar. Só para exemplificar, eu estou com um aluno agora que ele está estudando a vontade que o pessoal de 18 anos quer, porque que eles querem servir o exército, né? Porque antigamente era preciso pegar no laço, hoje não, eles são praticamente voluntários. Por quê? Porque eles têm um salário, eles têm assistência médica, tem uma porção de coisas aí que faz com que o menino com 18, 19 anos queira servir o exército. Eles chamam de voluntários. E a gente está, esse menino, esse meu aluno, ele está querendo ver a relação entre a variável socioeconômica, as condições socioeconômicas desse rapazinho e a decisão por servir o exército, como que ele vai para lá, ele é obrigado, depois ele quer ficar, ele é voluntário. Tá? Ele está estudando a relação entre essas duas variáveis. Classificação socioeconômica, aí ele levantou vários institutos, agências de pesquisas que classificam com baixa renda, renda média, alta e tal. A gente ficou com um problema para achar isso, depois a gente conseguiu achar vários autores que estudaram isso, e cada um tem um modelo para fazer essa classificação. A gente decidiu por um. É assim que a gente queria classificar, mas não sabia como ia classificar. Estudando mais, fazendo levantamento bibliográfico, se conseguiu achar autores que estudam essa variável e também como é que classifica. Faz uma classificação socioeconômica. Lendo vários, no trabalho a gente diz, vou usar a classificação do fulaninho. Tá bom? É nessa pesquisa descritiva que a gente faz isso. Descritiva, fazendo levantamento bibliográfico. Essa pesquisa, ela também permite o uso de técnicas estatísticas. Quando a gente faz levantamento socioeconômico, por isso eu lembrei o trabalho do menino, que está ficando interessante.
Ele conseguiu classificar por nível de renda, e quando a gente tiver os dados que ele está levantando, ele levantará, e aí a gente vai conseguir classificar esse pessoal que se alista no Exército. Professora, Oi. a aluna Valdirene Santos está perguntando o seguinte, se ela pode utilizar mais um tipo de pesquisa. E ela diz que escolheu duas situações para apresentar no projeto de pesquisa. Uhum. Se porventura, no decorrer da elaboração, ela queira mudar para outra linha de pesquisa, tem problema? Não, não. Olha só, desde que fique claro, né, o que ela está fazendo. O mais importante dessas coisas que a gente coloca no projeto é que fique bem claro para o leitor, na hora que for ler o seu trabalho, que ele entenda o que foi feito. Ela trabalhou com pesquisa descritiva para fazer isso e aquilo, assim, né? E depois estudou, usou Pali, depois usou Quant, pode fazer isso. Tá? Mas tem que ficar claro, só que eu acho que não há necessidade, né? O tempo é curto e o trabalho não vai ser tão grande assim. Isso aí leva tempo. Tem que ter uma linha geral de pensamento, né? Porque, em função disso, né? Em função do tempo. Tá bom? Esse tempo agora que a gente tem. Você não tem tanto tempo assim, né? Quando a gente fala de pesquisa descritiva, está falando de um levantamento das características de um objeto de estudo. Pode ser definida como uma pesquisa que observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos, sem manipulá-los. Sem manipular significa o quê? Só fala daquilo que está acontecendo ali, não pode inventar coisas, dizer coisas que os números não estão dizendo. É um tipo de pesquisa que procura descobrir, com a precisão possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e características. Aqui eu posso exemplificar também. Olha só, eu estou com uma aluna agora, estava falando desse, que vou dar trabalho para a Dark, e a Dark ela tem que editar essas gravações. Ela está fazendo uma pesquisa, fazendo a relação entre a queda da cobertura, os perigos da quebra da cobertura vacinal. Ela fez um levantamento das doenças que mais caíram a cobertura vacinal, dentre elas tem doenças perigosas, como sarampo e poliomielite. Ela fez no Brasil, fez nos estados, fez no Brasil, fez em Rondônia e fez em Porto Velho. Então, está fazendo a relação entre queda de cobertura vacinal e o aparecimento, o retorno das doenças. Então, você vê, é o tipo de pesquisa que procura descobrir com a precisão possível a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros. A gente tem a queda da cobertura vacinal e o reaparecimento de doenças que no Brasil já tinham sido erradicadas. Bom, existe uma conexão, existe uma correlação entre esses dois fenômenos, essas duas variáveis. A pesquisa descritiva objetiva a descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou então o estabelecimento de relações entre variáveis. É isso que a gente acabou de dizer. Outra coisa, faz a descrição da população, porque a gente, no caso da vacinação, a gente sabe, vacina A, ela tem que ser aplicada no período tal, a criança está na faixa de idade tal, ela consta do Plano Brasileiro de Vacina, é um negócio bem interessante. E também a gente sabe qual é a cobertura ideal. A gente sabe se o Estado
está abaixo da cobertura ideal. E aí começa a aparecerem aquelas doenças que são preveníveis com vacina. Como é uma quantidade muito grande de vacinas, ela escolheu 6, aquelas que mais caíram a cobertura vacinal. Ela vai apresentar esse trabalho dia 21 de julho para a banca. Alguma pergunta? Então, a gente vai falar da pesquisa. A aluna Ana Lúcia levantou a mão aí, professora. Diga, Ana Lúcia. Professora, quando a senhora fala, então, a pesquisa, toda a pesquisa, ela vai ser, no primeiro momento dela, exploratória, certo? Então, ela pode ser uma pesquisa uma pesquisa exploratória de caráter descritivo. É correto afirmar isso? É, sim. Ok, obrigada. Pesquisa explicativa. O objetivo é identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas. Procura identificar os fatores que contribuem para a ocorrência do desenvolvimento de determinado fenômeno. Aqui buscam-se as fontes e as razões das coisas. Quando o pesquisador procura explicar os porquês dos fenômenos observados e suas causas por meio do registro, da análise, da classificação, da interpretação, visa identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê. Tá, então, acontece um fenômeno hoje, eu procuro explicar por que ele está acontecendo. No caso da pesquisa da minha aluna, ela tem o reaparecimento de doenças preveníveis porque mamãe deixou de levar a criança para vacinar. Bom, olha só. Quanto aos procedimentos, as pesquisas podem ser experimental, bibliográfica, documental, de campo, pesquisa ex-post-facto, de levantamento, pesquisa com survey ou só pesquisa survey, estudo de caso, pesquisa participante, pesquisação, pesquisa etnográfica e pesquisa etnometodológica. Bom, tem uns nomes assim super esquisitos, mas tem aquelas pesquisas que a gente utiliza mais, no nosso caso, como pesquisadores da área de ciências sociais, na área de administração. A gente faz pesquisa documental, bibliográfica, pesquisa de campo, pesquisa survey, estudo de caso, levantamento. Então, a gente vai ver de um por um e, se for possível, vai exemplificando aqui os tipos de pesquisas que a gente conhece, já fez, ou participou, ou sabe que alguém fez. Tomando como principal elemento de identificação a coleta de dados, pode-se definir 2 grandes grupos de pesquisa, aquelas que se valem das chamadas fontes de papel e aquelas cujos dados são fornecidos por pessoas. Esse fonte de papel é aquela pesquisa que você utiliza dados secundários, que você não vai conversar com a pessoa diretamente. Esses 2 autores, isso foi em 2004, tá? Há 18 anos atrás. Com a chegada da internet, a gente já faz muito pesquisa
pelas mídias, a gente manda por e-mail, a gente faz pesquisas pelo WhatsApp. Nessa época ainda não tinha muito isso aí. Então, ele chama de fontes de papel e aquele fornecido por pessoas. Mas, para exemplificar, para falar claramente, isso ainda está valendo. Aquelas pesquisas de fonte é a coleta indireta, que os dados são secundários, são aquelas pesquisas em que você trabalha artigos, entra no IBGE, são dados secundários. E outras pesquisas que você tem contato direto com o respondente, uma pessoa que vai te informar, que você vai conversar com essas pessoas. E esses são os dados que eles chamam fornecidos por pessoas. Os dados fornecidos por fonte de papel e os dados cuja fonte são pessoas. Então, a gente começa com uma pesquisa experimental. Na pesquisa experimental, existe a formulação exata do problema e das hipóteses, que delimitam as variáveis precisas e controladas que atuam no fenômeno estudado. Esse tipo de pesquisa experimental é muito pesquisa de laboratório, onde é tudo controlado, o ambiente é controlado, as variáveis são bem controladas. Determinar o objeto de estudo, o que você tem que fazer para trabalhar uma pesquisa experimental? Você tem que determinar o objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definir as formas de controle e de observação do efeito que a variável, quando ela se modifica, o efeito que ela produz no teu objeto de pesquisa, no teu foco de pesquisa. Essa é a pesquisa experimental. Você tem variáveis e tem um grupo de controle. Você tem que eleger os grupos que se comportam de formas parecidas e dar tratamentos diferentes. Testar para saber se as diferenças são significativas estatisticamente. Esse tipo de pesquisa ela permite o uso da estatística, uma estatística mais robusta, onde você faz teste de significância. Tá? E aí é uma coisa que a gente não vai falar sobre isso, mas dá para entender se dois grupos eles se comportam diferentes, mas tem alguma coisinha que os diferencia, você faz teste para saber se aquelas diferenças são significativas. O objetivo é aprender as relações de causa e efeito ao eliminar explicações conflitantes das descobertas realizadas. Se realmente o que existe uma variável que interfere na outra, se o que aparece na outra variável é resultante, essa primeira variável é a causa, o que a outra sente é o efeito. A gente tem como testar isso, mas estatisticamente. A elaboração de instrumento para coleta de dados deve ser submetida a testes para assegurar sua eficácia e medir aquilo que a pesquisa se propõe medir. Vocês vão perceber, quando a gente estiver trabalhando os instrumentos de coleta, todo instrumento de coleta, ele precisa ser testado. Testado para quê? Como é que a gente faz isso? A gente testa para saber se... nós dizemos se ele está funcionando ou não. O que é um instrumento de coleta funcionar? Alguém vai ler a pergunta e vai entender A, B, C, D, vão ler a pergunta e todos vão entender da mesma forma. Se você faz perguntas, o A leu e entendeu de uma forma, o B leu e entendeu de forma diferente, o instrumento está mal feito, ele não vai funcionar. Então, ele tem que voltar para o escritório para refazer. A gente tem que ver o que está acontecendo. Outra coisa, quando a gente faz teste no instrumento, a gente escolhe especialistas para testar. Especialistas são pessoas que conhecem o assunto, são doutores ou pessoas que têm características do grupo que você vai utilizar o instrumento, que não participarão da pesquisa, ou mesmo que participarão. Essas pessoas, quando olharem o instrumento, você tem que explicar para elas que é um
pré-teste, que está testando o instrumento de coleta. Elas vão dizer se o tamanho da letra está bom, se a cor está bom, se a questão 1 deveria ser a questão 5, se a questão 5 deveria ser a questão 2. E aí a gente ajusta esse instrumento. Isso é fazendo teste para ver se ele está funcionando. Toda pesquisa, não só a pesquisa experimental, o instrumento de coleta, ele deve ser testado. Bom, a pesquisa bibliográfica, nós já falamos várias vezes. Qualquer trabalho científico tem início com uma pesquisa bibliográfica, com o objetivo do pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. É aqui que você conhece quem estudou sobre o assunto, como escreve sobre, quando foram feitos os trabalhos e onde foram publicados. Aqui você se apropria mais do tema do teu trabalho, o tema que você escolheu trabalhar. Então, qualquer trabalho científico tem início com uma pesquisa bibliográfica para fazer o tal do referencial teórico. Tá bom? Faz-se pesquisa científica embasada somente na pesquisa bibliográfica, buscando referências teóricas já publicadas, com o objetivo de coletar informações ou conhecimento prévio sobre o fenômeno estudado, conhecer melhor o que você está estudando. E conhecer o que os outros já estudaram para você não fazer a mesma coisa. Então, quando diz assim, fase da pesquisa, assim, a pesquisa bibliográfica é a fase 1, é a fase onde você se apropria do tema, do fenômeno que você escolheu para estudar. E a pesquisa documental? A pesquisa documental, a fonte é mais dispersa, não sofreu nenhum tipo de tratamento analítico. Pode ser tabela estatística, jornais, revistas, relatórios, atas, documentos oficiais, vídeos de programas de televisão. A pesquisa documental, em geral, ela também apoia alguma pesquisa para fortalecer o resultado de uma pesquisa descritiva, por exemplo. Tá? Você tem uma pesquisa descritiva que você utilizou um questionário e aí depois, quando olhou os dados, você viu que precisa fortalecer aquelas respostas e você pode trabalhar documentos apenas para fortalecer os resultados da pesquisa que você já fez. Pesquisa de campo. A pesquisa de campo, ela é mais que a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. A coleta de dados é feita com as pessoas utilizando-se de diversos métodos de pesquisa. Essa pesquisa de campo tem um levantamento, que você vai para campo, você vai conversar com pessoas. A pesquisa ex post facto é utilizada quando há impossibilidade da aplicação da pesquisa experimental, pelo fato de não ser possível manipular as variáveis necessárias para o estudo de causa e efeito. Então, o fato já aconteceu, é depois. Não dá para fazer experimental, mas você vai usar coisas que já aconteceram. Pesquisa de levantamento é utilizada em estudos exploratórios e descritivos. Pode ser de dois tipos, levantamento de uma amostra ou levantamento de uma população. Eu não sei se foi com vocês que eu te expliquei, sobre o que é amostra e o que é população. Acho que está em algum vídeo.
População, quando você estiver falando da sua pesquisa, não é só habitantes. População pode ser de meios, de cadeira, de animais. Desde quando você tem um fenômeno que você está estudando, tudo que acontece com o fenômeno, você está estudando uma população, o universo, para usar lá a teoria dos conjuntos. Quando você não tem tempo, nem dinheiro para estudar a população toda, você seleciona parte dessa população, e isso é uma amostra. Você tira uma amostra dessa população e estuda essa amostra. Bom, e usando técnica estatística, você vai dizer que tudo que acontece nessa amostra que você estudou acontece com a população. É assim, pessoal, que são feitos os estudos de intenção de voto, essas pesquisas que estão aparecendo toda hora aí na imprensa, que é divulgado toda hora, são pesquisas de intenção de voto. Então, o Brasil tem alguns milhões de eleitores, mas, como precisa, há uma necessidade dos institutos de pesquisa de soltarem pesquisa de 15 em 15 dias, toda semana e tal, não dá para conversar com todos os eleitores brasileiros. Então, o que faz? Tira uma amostra. Uma amostra, esse tamanho da amostra. Conversou, são alguns milhões de eleitores, e conversou só com 2.000. Sim, mas esse 2.000 não é um número cabalístico, esse número é calculado utilizando técnica estatística. E vai dizer que tudo que pensa esse número, 2.000, pensa aquele número grande de alguns milhões. Esse tipo de pesquisa, de levantamento, esse tipo de pesquisa é chamado de levantamento. Ele pode sair, você pode trabalhar com a amostra ou pode trabalhar com a população. Se a população não é muito grande, população de habitantes, população de gente, população de animais, se você tem condições de estudar a população, é melhor, porque imagina-se que o erro seja menor. Toda pesquisa que você faz tem um erro embutido nela, né? De controle, de algum evento que não estava planejado acontecer. Toda pesquisa elas tem viés, erro. O que o pesquisador faz é tratar de controlar esse erro. Não deixar esse erro crescer muito. A pesquisa survey, também chamada pesquisa tipo survey. A informação que se deseja é obtida diretamente com o grupo de interesse. Esse tipo de pesquisa é útil especialmente em pesquisas exploratórias e descritivas. Olha só, toda pesquisa que você utiliza um instrumento de coleta como um questionário fechado, as perguntas são fechadas. O que é um questionário fechado? Questionário fechado é um instrumento fechado, é aquele em que você faz uma pergunta e dá alternativas. O respondente só pode marcar uma daquelas que você indicou ali. Não pode começar, não pode falar nada além do que está indicado. Esse é um instrumento de pesquisa fechado, a gente chama de instrumento estruturado. Então, uma pesquisa survey, sempre que alguém escreve que o instrumento de pesquisa é um questionário estruturado, a gente já sabe que é uma survey. Tá bom? É um procedimento útil, especialmente em pesquisas exploratórias e descritivas. Essas pesquisas survey, elas são muito utilizadas. E hoje a gente tem a facilidade da internet
não há necessidade da presença do pesquisador junto ao respondente. Você manda pela internet e a pessoa responde e devolve. Tá? Para a notícia ruim? A notícia ruim é que poucas pessoas costumam responder instrumento de pesquisa. As pessoas não gostam de responder. Tá? Por comodidade, com medo físico, ou por algum problema, as pessoas não gostam de responder. Eu respondo porque eu sou estatístico de formação. Toda pesquisa que chega na minha mão, eu respondo, e se o instrumento estiver mal feito, eu ainda faço crítica e tal, eu respondo até aquele questionário que vem no banco do avião, assim, na cadeira do avião, para responder. Às vezes eu vou entregar a aeromoça, ela até se assusta, acho que eu sou a única pessoa que faz isso, elas acham incrível. Então, a notícia ruim é essa: trabalhar com um instrumento de coleta fechado, estruturado, é muito bom, tem um alcance bem grande, porque você pode mandar pela internet sem problema, mas poucas pessoas devolvem. Tá? Então, quando se for trabalhar assim, tem que mandar, porque você pode calcular uma amostra, e se você vai mandar um instrumento de coleta via internet, você tem que mandar um número bem superior ao tamanho da amostra para ver se volta pelo menos a metade. Professora. Oi. A aluna Ana Lúcia levantou a mão aí, quer fazer uma pergunta. Pergunte, Ana Lúcia. Professora, eu pensei em fazer essa pesquisa aí, a survey, mas eu não encontrei livros, autores que tratam de como fazer o procedimento, né, porque ele é também é uma forma de pesquisa de opinião, né? Então, esse autor que a senhora utilizou, ele trabalha só esse tipo de pesquisa ou ele trabalha outras? Ou eu tenho, aonde eu posso encontrar autores que trabalhem só com essa pesquisa? Não, você vai encontrar nos livros de metodologia, inclusive tem os livros à disposição de vocês na plataforma. Certo. Os livros de metodologia, todos falam assim, o que é uma pesquisa, o que é um levantamento, o que é uma survey, o que era... E qual é o problema que você vai dizer que vai utilizar um instrumento de coleta fechado, estruturado, né, que é uma pesquisa survey. Agora, tem que dizer como é que vai fazer esse teu instrumento chegar até as pessoas. Vai usar os e-mails? Vai botar na página da SEDUC? Como é que você vai fazer isso? É você que tem que dizer. Ok. Tá? Tá, ok, obrigada. Agora tem uma coisa, viu, Ana Lúcia? Sim. Você vai fazer isso, você precisa pedir autorização. Eu estou supondo. Suponha que você vai colocar na página da SEDUC. Você precisa ter autorização da SEDUC, não sei se do secretário, do pessoal de informática, do governador, não sei quem é que vai te autorizar, mas você precisa ter essa autorização. E outra coisa é que você não vai ter contato direto com o respondente, mas você vai mexer com pessoas, você precisa passar essa pesquisa no comitê de ética. Ok. Tá bom? Certo, obrigada, professora. O aluno Bruno de Souza quer falar aí, professora. Diga, Bruno. Boa noite a todos, boa noite, professora. Boa noite, Bruno. Professora, a minha dúvida é o seguinte, eu moro no estado do Rio de Janeiro, no município de Quatis, próximo à Volta Redonda, que é um município um pouco maior da cidade. Hoje foi inaugurado aqui um centro de cidadania a grupos de minoria, que é a população LGBTQIA+. E o meu artigo, eu estou querendo fazer sobre políticas públicas relacionadas a essa comunidade, que eu possa contribuir. Eu devo pesquisar aqui em Quatis, que está iniciando hoje esse processo, ou eu posso fazer essa pesquisa
no município relacionado à matriz que é na cidade de Volta Redonda? Olha, você pode fazer lá aí onde você mora. Deixa eu te falar. O teu referencial teórico é apoiado em políticas públicas, né? Isso, isso. Deixa eu parar um pouco aqui a apresentação. Tá, olha só. O teu referencial teórico é todo apoiado em políticas públicas. O problema como é o nome do teu espaço geográfico, Ati? Oi, Bruno. Oi? Você está nesse espaço geográfico que agora que iniciou um trabalho assim de políticas públicas voltado a esse público, é isso? Isso. Você não tem resultado ainda disso aí. Sim. Não é que você não deve fazer, é porque você tem que delimitar o seu tema sobre o que você quer fazer especificamente nesse tema. Porque se for saber resultado de políticas públicas, você não terá que agora que tem uma política pública visível, né? Que foi inaugurado ontem, é isso? Aqui no município, sim. Só que existe a matriz, que é em Volta Redonda, né? Que aí foi abrangido para diversas cidades pequenas. E aqui em Quatis foi um dos municípios que foi privilegiado com essa política pública. Tá, então, diga. Porque é toda uma política de apoio para esse grupo, que é muito vulnerável por violência, muitos não têm um apoio familiar, moram na rua, uma série de coisas, né? E existe esse programa para poder tentar dar um pouco de dignidade a essas pessoas, né? Uhum. E aí você tem que delimitar, é um tema super interessante, mas você tem que delimitar esse seu tema, porque você quer mostrar o que você quer mostrar nessa política pública, público que já foi atendido, caracterizar esse público, o que você quer estudar especificamente. Porque quando esse estudo no município, que já faz mais tempo, então eles devem ter dados lá, né? Tem que ver se esses dados você vai ter acesso. Sim. Inclusive, a menina vai estar aqui na cidade amanhã, que vai ter um evento aqui na cidade. Aí, uma das responsáveis desse centro de cidadania, a população LGBTQIA+, vai estar aqui. Aí a gente vai trocar uma ideia, assim. Com ela, você vê com ela o tipo de dados que está disponível, onde está, se você tem acesso. Com os dados em mãos, você vai delimitar melhor o seu tema. Você veja que está muito aberto ainda, né? Sim. Tá? Então, você com os dados, você vai delimitar, você vai caracterizar esse público por faixa etária, por sexo, não, por socioeconomia. Como é que você vai fazer isso? É um pessoal, de uma forma geral, eu penso que facilita, que a gente está pensando, eu estou sempre preocupada com o tempo que vocês terão, tá, Bruno? Sim. Então, a gente fica olhando assim, eu tenho 6 meses, mas 6 meses, quando você vê, passou. E a preocupação é apresentar o trabalho para não perder o curso. Bom, se você começa a fazer isso agora, você terá tempo. Eu acho que até dezembro dá para você ter feito isso. Escolher, delimitar melhor o teu tema, estudar a moça, você vai conversar com ela, ver quais são os dados que ela tem e se eles estão disponíveis, se eles são públicos. Você garante para ela que não vai identificar ninguém. Você vai trabalhar só com esses dados que estão em escritório ou você vai sair na rua para conversar com alguém? Sugestão é trabalhar com os dados de escritório, esses dados que estão disponíveis.
a não ser que o seu tema não seja satisfeito com os dados de escritório. Não, eu entendi. Não, mas o meu vai ser mais dados mesmo, lá do departamento. Isso, do departamento, sim. Então tá bom, professora. Muito obrigado pela Você só precisa ver o que está disponível se satisfaz o teu objetivo. Beleza. Tá bom? Então tá bom. Muito obrigado. Nada. Qual é mais alguma pergunta? Não, o Dário. Não tem nada. Pode seguir. O Dário levantou a mão agora. Boa tarde. Nota O Dário está aqui a falar. Boa noite. Boa noite a todos, professora. Boa noite, prazer conversar com a senhora. Eu falo do interior de Minas Gerais, tá? Da região central de Minas Gerais. Bom, professor, eu queria uma opinião da senhora, porque eu quero fazer um trabalho bem focado na nossa realidade, que é um município muito pequeno, né, de Minas Gerais, daqueles bem típicos mesmo, municípios do interior, do interior, do interior. Que município é esse? São Sebastião do Rio Preto. E aí eu queria tomar uma opinião com a senhora o seguinte, porque eu estou pensando aqui no tema, né, geral, a gestão pública municipal e o planejamento estratégico, que seria o tema. E aí eu estou brigando comigo mesmo aqui com as 4 opções de delimitação de tema, porque eu estou mais achando agradável seria as contribuições do planejamento estratégico para o desenvolvimento da gestão pública de um município de pequeno porte do interior de Minas Gerais. Aí minha dúvida é, eu devo citar o nome do município ou não é necessário quando eu já indico que é um município de pequeno porte? O que a senhora acha mais adequado? Você pode citar, sem problema. O nome do município, você pode citar. Outra coisa, o município faz planejamento estratégico? É isso que eu quero fazer, que eu quero ter essa informação e, se não tiver, fazer essa proposição para a gestão pública. A minha ideia é de indicar, através de uma pesquisa, então, científica, a importância que o planejamento estratégico tem para o município que é muito pequeno e quais os benefícios os municípios podem ter, assim como todo o desenvolvimento socioeconômico da população. Muito bem. Eu estou mais ou menos no caminho certo? Tá ótimo. Tá ótimo. Vou só te fazer uma pergunta. Você já começou a olhar os trabalhos científicos, os artigos que são... Ainda não, porque a loucura do serviço está me impedindo. Eu estou até um pouco atrasado com esse primeiro trabalho. Tá. Nossa, só encerrar o primeiro semestre na escola não está sendo nada fácil. Tá, mas então você tem que procurar ver isso aí. O tema é ótimo. Tá? E você pode citar o nome do município, sim, sem problema. E quando você estiver fazendo o seu referencial teórico, a sua pesquisa bibliográfica, você vai ver que tem muitos trabalhos citando o nome do município. Tá joia. Tá bom? Sem Obrigado. problema, não tem problema nenhum. Tá. De acordo com o que a senhora for falando aí, se eu for achando mais alguma dúvida aqui nesse primeiro trabalho, porque eu tenho que entender bem o primeiro, não poder partir para o segundo até domingo, né? Tá bom. Obrigado. Tá bom. Vamos voltar, tá? Tá. Então, o que a gente já falou é o seguinte, aqui você tem a pesquisa Survey, que é a pesquisa que a gente utiliza mais, o instrumento de coleta estruturado, que é muito chamado de questionário, e que são aquelas questões fechadas, em que o respondente, ele lê a pergunta e ele já tem a alternativa, ele só vai marcar com o xizinho. Isso é um instrumento estruturado. Tá bom? Agora, a complicação, que eu já falei também, é essa, que você precisa saber. Já foi-se o tempo em que a gente saía com o questionário na mão, levando para as pessoas, né, encontrando as pessoas, com a facilidade de mandar pela internet é ótima.
Vou dar um exemplo para vocês, que é o seguinte. A minha pesquisa de doutorado foi feita na prefeitura. O meu instrumento de coleta ficou na página do servidor. Antes, eu fiz um contato com os secretários e teve uma reunião onde eles resolveram que o melhor seria ficar na página do servidor, que é lá que o servidor entra e vai olhar, marcar férias, vai olhar contra-cheque e tal, que era melhor ficar lá. E o meu questionário, meu instrumento de coleta era voltado para o servidor. Tá? Pode ter um instrumento de coleta que seja possível que você mande por e-mail para as pessoas. Você está trabalhando numa instituição, tem a lista de e-mails e você manda para as pessoas via e-mail. O problema é que a pessoa tem que abrir o teu instrumento de coleta, tem que preencher e tem que devolver. Tá bom? Não é aquilo que eu falei. Se você selecionar uma amostra de tamanho 40, manda 80 para ver se volta 20. É sempre muito difícil o retorno de instrumento de coleta preenchido. As pessoas não têm a cultura de preencher. Tá? Professora, nesse caso que a senhora colocou na página do servidor, né? Teve um retorno maior? Não, o que aconteceu foi o seguinte, eu não calculei a amostra exatamente por isso, porque eu dependia da vontade do servidor entrar, abrir o meu instrumento de coleta, preencher, né, e devolver. O que aconteceu? Eu comecei a ficar preocupada porque eu sabia que tinha que ter um número grande, mas não tinha o tamanho desse grande. Meu orientador disse, vamos tentar. E o tempo foi passando e voltava pouco, fui ficando tensa. Eu recebi um instrumento de coleta de um aluno na Federal de Minas Gerais, e ele oferecia um telefone, não sei, ele oferecia um brinde para quem respondesse a pesquisa dele. E aí eu perguntei ao meu orientador se eu podia oferecer também, se tinha algum problema. Ele disse não. Aí eu ofereci. Eu cheguei a 282 instrumentos devolvidos, preenchidos, válidos. 282. Tá? Foi um número bom para o que eu queria fazer. Não é porque está lá na página do servidor que as pessoas vão responder. Olha, você trabalha na SEDUC, você tem muita coisa de número dentro da SEDUC sem precisar fazer uma pesquisa assim, aplicar instrumento de coleta. E tem muita coisa para explorar lá dentro. Sabe? Principalmente do censo. Eu acho assim, quem tem uma proximidade das pessoas que vão ser entrevistadas, é melhor se tem essa proximidade para poder ir lá e fazer, ou por WhatsApp, alguém assim, mais uma proximidade, né? Porque realmente, para fazer o questionário, enviar via e-mail, eu já tive vários assim conhecidos que também disseram que é bem difícil para obter esse retorno. Professora, tem uma aluna questionando se pode ser usado o Google Forms para fazer esses questionários. Ótimo. O Google Forms é ótimo. Pode utilizar. Tá? Inclusive, muitos de nós utilizamos o Google Forms. Mais alguma pergunta? O Google Forms é uma excelente ferramenta de pesquisa. Tá? O aluno que eu tenho agora, que ele vai ver a percepção do usuário com relação à página do governo do Estado, a gente já fez as primeiras reuniões com alguns secretários lá no governo do Estado. Eles já um dos secretários colocou uma pessoa à disposição dele para que ele possa ser o contato mais rápido, né? Essa menina é uma moça, é o contato mais rápido dele com a secretaria.
e é para o instrumento de coleta dele, é para usuário externo ao governo e usuário interno. Tá? No meu caso, era só usuário interno, eu queria saber coisas, era a percepção do servidor sobre algumas coisas dentro da Prefeitura de Porto Velho. No caso do Elias, ele quer saber a percepção mais do usuário de fora e de dentro do governo. E aí, depois que a gente ainda vai retornar para as negociações, porque o projeto dele entrou no Comitê de Ética da Uni e saiu antes de ontem, aprovado. Então, agora a gente vai retornar às negociações. Então, o local da página onde vai ficar depende muito do teu tema, do teu foco. Tá bom? Aí é uma decisão do pessoal lá do trabalho, onde você vai desenvolver seu trabalho. A professora, a senhora falou agora do comitê de ética. Então, por exemplo, o meu projeto de pesquisa é sobre os conselhos municipais de educação. Estou pensando em trabalhar com esse tema. Neste caso, eu percebi que o município, que vai ser o meu locus de pesquisa, ele não tem conselho municipal. Dentro da Constituição, o conselho municipal ele é facultativo, mas para a educação, como forma de monitoramento e tudo mais, é ideal que o município tenha um conselho municipal. Então, na verdade, eu vou fazer uma pesquisa com os técnicos da secretaria, né? E o objetivo final é fazer uma proposição da implantação do Conselho Municipal no município. Neste caso, eu tenho que enviar o meu projeto para o Comitê de Ética. A princípio, todo contato com pessoas, que envolva pessoas, vai para o Comitê de Ética. Mais alguma coisa sobre isso aí, mas o que a gente sabe a princípio é envolver o ser humano, tem que passar pelo Comitê de Ética. As pesquisas bibliográficas, não. A pesquisa de dados que são de domínio público, também não. Mas pesquisas que envolvem seres humanos, que você conversa com eles, tem que passar no Comitê de Ética. Havia uma discussão em que a gente falava o seguinte, que se coloca lá na pesquisa, dizendo você pode interromper a qualquer hora, se você se sentir ameaçado, se sentir constrangido, né? Então a gente pensava que dizendo coisas assim, a pessoa assinando, aceitando, a gente não precisava levar para o Comitê de Ética, mas precisa. Tá bom? Agora, eu soube antes de ontem que saiu uma norma nova, agora em maio, falando alguma coisa sobre os projetos que obrigatoriamente passariam no Comitê de Ética, e eu ainda não tive tempo de ler, já falei com outros professores, ninguém leu, mas eu já recebi essa norma. Tá? E ficaram discutindo, mas sem ler não dá para ficar discutindo. Eu não sei especificamente se continua da mesma forma que era. Toda pesquisa que envolve gente vai para o Comitê de Ética. Tá bom? Comitê de Ética da Uni. Também a preocupação, Ana Lúcia, é a autorização de quem de direito. Entendeu? Tem que ter uma autorização. Se você vai colocar na página de algum órgão e tal, tem que ter autorização do pessoal lá. Tá? Se você vai mandar via e-mail, a pessoa tem que autorizar. A pessoa vai receber um e-mail assim, essa pesquisa, não sei o que é isso. Quem mandou isso? Entendeu? É bem complexozinho assim, a gente fazer pesquisa. Ok, obrigada, professora. Nada. Mais alguma pergunta? Professora, Dário de novo. Oi, Dário. Neste caso meu aqui, que eu estou pensando em focar o município, né, identificando ele se caracteriza também como um estudo de caso? Olha,
Não é porque o estudo de caso ele tem algumas características que a gente vai ver nos próximos vídeos, entendeu? Não é porque você está estudando um local que você vai chamar aquele de estudo de caso. E não vai ser o foco, de fato, do meu trabalho. O foco vai ser a pesquisa bibliográfica exemplificando com ele, né? Justificando. Mas você vai ler sobre estudo de caso e você vai perceber, quem sabe é realmente estudo de caso, quando você tiver bem claro na sua cabeça o que você vai fazer, como vai fazer, quem sabe não se caracteriza bem como estudo de caso. Né? Verdade. Obrigado. Professora. Oi. Embora não seja o meu polo, mas eu gosto sempre de assistir, porque às vezes eu não tenho tempo de assistir em outro momento. E até porque eu entrei na sala, já tinha aí 46 minutos de aula, porque eu estava no trabalho. É mesmo? Ai. Olha, eu acho que eu escolhi um tema, e é sempre um dilema escolher um tema para fazer um artigo. Né? Ainda mais se tratando de gestão pública, de todo esse processo. Eu fiz algumas pesquisas, assim, no Google. Olá, acadêmico, para poder verificar quais são as possibilidades, por exemplo, de encontrar artigos para poder contribuir, para você fazer uma pesquisa referencial, para surgir alguma ideia, né? Eu estou vendo que não é só eu que estou penando nessa parte, não. Mas é assim mesmo, Luiz, é assim mesmo. Olha, professora, eu acabei de fazer um artigo na minha graduação. Inclusive, foi um artigo que ele está prontinho lá para minha outra pós-graduação, que acabou ficando, acho que uma matéria que é para concluir agora, junto com esse artigo aqui, que é sobre gestão em saúde. Mas, literalmente, eu prefiro escolher outro artigo, mas é muito complexo, principalmente quando a gente trata de pesquisa, que eu acho que o tempo é muito pouco, 6 meses, todo mundo trabalha muito, né? E eu sou muito envolvida com políticas públicas, então é bem complicado fazer uma pesquisa mesmo, envolvendo. Aí surgiu a ideia, né, do Google Forms, que você pode fazer uma pesquisa. E aí eu até pensei, no plano diretor, né, do ano passado, no município, foi feita uma pesquisa. Tem possibilidade de tentar acessibilidade a esses próprios dados, por exemplo, de quantas pessoas acessaram isso e eu fazer uma outra pesquisa em cima do que eles já coletaram, para saber se as pessoas têm conhecimento disso? Qual município você está falando? Vilhena. A Vilhena fez plano diretor ano passado, fez revisão? Não, fez plano diretor ano passado. Foi a primeira vez que ela fez plano? Olha, pelo que está no portal da transparência, é a primeira vez. Tá, então teve oficinas, né? Foi bem participativo e tal. Né? Eles fizeram, assim, audiência, tem ata, essas coisas aí, tá tudo lá no portal da transparência, inclusive esse formulário que era para você dizer em qual bairro você morava, o que você gostaria, em qual bairro você acha que deveria ter isso, aquilo tem a sugestividade, né? Eles não divulgaram o resultado da pesquisa, né? Mas em cima do que tinha de possibilidade dentro do que está lá, no plano diretor, inclusive eles colocam, por exemplo, uma área que não tinha uma UBS, está dentro do planejamento e vai ser iniciado a construção dessa UBS nesse bairro. Então, olha, significa que... Então, só que a ideia é, qual é o tema para isso? Né? E eu ainda nem postei lá qual que é o meu tema lá ainda na plataforma, porque eu ainda estou investigando. Era dia 26, hein? Eu sei, mas eu não tive tempo para fazer isso. Professora, eu vou falar como aluna, que já passei por isso, né? A gente fica num desespero muito grande que o professor, tipo assim, ajuda a gente a definir, mas nós é que temos que tomar essa decisão.
Porque a gente é que vai fazer essa produção e fazer essa pesquisa, né? Ele está ali só segurando na mão e mostrando os caminhos, mas o tema a gente que vai ter que decidir, vai ter que delimitar até onde a gente vai querer ir, porque tudo depende dessa nossa, do nosso tempo, da nossa disposição e daquilo que a gente quer escrever, né? Então, a gente fica num desespero total nesse início. Viu, Luísa? Mas aí a gente vai encontrando. Uma hora a gente define esse tema. Eu acho ótimo. A gente vai conseguir definir o tema, sim. E depois que está definido essas coisas, é muito difícil esse início, porque você tem que criar esse corpo, esse esqueleto do que você vai fazer lá na frente, né? Não adianta a gente sair lendo coisas sem antes estar definido o passo a passo de como que você vai fazer. Senão daqui a pouco você está lendo... de uma inspiração. Aí depois, não, se a gente não tem que ter parar... uma inspiração, gente. A gestão pública, da onde que a gente vê, assim, tratando, né, eu pensei na mobilidade urbana, né? Dentro desse plano diretor, né, foi se criado um planejamento para o município executar a mobilidade urbana. Então, olha, já houve Luísa, algumas mudanças. Você pensa na escolha do seu tema e da sua delimitação, se você vai poder ter acesso a essas informações, porque o tempo, 6 meses, fala 6 meses, mas para você ir correr atrás, fazer a pesquisa e analisar, demora, principalmente porque a gente sabe que todo mundo tem trabalho, 2 trabalhos, 3 trabalhos, né? Então, escolha aquele tema e delimite o tema, observando o seu tempo e a sua facilidade em coletar as suas informações, os dados que você vai precisar. Fato. Eu sei, até porque eu fiz o projeto e depois lá na hora, foram tirando, não pode fazer isso, não. Resumindo, eu consegui ficar com 5 artigos somente para dizer o que eu queria dentro do que era a propositura do início do projeto, né? Depois que ele caiu lá no orientador. Isso foi muito bom. Mostrou realmente o que eu estava buscando, e esse projeto, inclusive, ele é um projeto para fazer uma pesquisa realmente no estado de Rondônia sobre empreendedorismo na enfermagem. Eu já fui convidada que o meu projeto é o piloto desse projeto de pesquisa realmente para a gente mostrar os avanços realmente no estado. Mas ainda ninguém se mexeu em nada não, sabe? Mas realmente, eu não sei se eu vou ter que correr atrás na prefeitura para ver na administração se eu consigo ter acesso a essa pesquisa que eles fizeram, que eu posso ter, através dessa amostra, fazer alguma coisa. É o primeiro momento, mas, sinceramente, professora, não tem tema ainda, tá? Olha, todo mundo, todos nós, quando vamos fazer pesquisa, fazer projeto, fazer uma dissertação, fazer uma tese de doutorado, no começo a gente fica assim mesmo. Outra coisa é assim, olha, toda disciplina que você vê, você se apaixona, você pensa, eu vou estudar isso aí. E aí, quando aparece outra, eu acho que eu vou estudar essa aí. Aí, pronto, terminou, agora chegou a hora da decisão. Não dá mais para ficar pensando, divagando, vou fazer isso ou aquilo, não, chegou a hora. E aí? No caso da Luísa, se você disse que se está disponível, ou está dito lá que foram feitas audiências públicas? Está no portal da transparência. Mas está disponível, os instrumentos de coleta estão lá? Olha, professora, para ser bem sincera, na verdade, eu estava procurando o plano diretor e lá tem alguns arquivos. Eu não sei exatamente se tem as atas, o que estão escritos nas atas, se eles... Na internet, é público. É público. Tá, então, sem problema você explorar isso, tá? Uhum. Eu vou verificar, professora, se tem esses dados nessas atas dessas audiências públicas que eles fizeram. O que pode ser feito é se ele tinha um instrumento de coleta e lá as pessoas diziam quais são as necessidades da minha cidade, do meu bairro, da minha rua, sei lá, e você olhar se no plano diretor
se o plano diretor contemplou aqueles pedidos ali. Eu trabalho na Prefeitura Municipal de Porto Velho e são feitas audiências para a elaboração dos orçamentos. E primeiro, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA e a LUA. E a minha equipe é que faz o relatório final das audiências. Tá? Então, as pessoas... Isso é público, está lá na página da Prefeitura, todos os relatórios, os dados estão lá. O que não está lá? Os questionários que foram aplicados, que as pessoas pediram, o que queriam isso, aquilo. Mas no relatório da pesquisa, está lá o que as pessoas pediram. Então, a gente tem já 3 ou 4 anos de audiência pública que está no portal lá da Prefeitura Municipal de Porto Velho. Então, dá para fazer muita coisa com esses dados. E você poderia ver o que as pessoas pediram e se foram contemplados no plano diretor. Entendeu? Pois é, o problema é só o tema. Tem que ter um tema. Dado tem. Pega isso aí e dá um nome, criaturinha. Isso que eu falei, dá um nome. Vou colocar aqui, ó. A aplicabilidade do plano diretor e o desejo da população. Qual a tua formação? Tem enfermeira? Eu tenho formação em administração e enfermagem. Então tá ótimo, tá muito bem informada. Com certeza. Mas eu chego lá, professora. Vou ver se eu posto hoje isso aí lá na plataforma. Então tá bom. Tá. Então tá, olha o estudo de caso. O objetivo é levantar o como e o porquê de uma determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico. Os estudos podem focar em apenas uma unidade, um indivíduo, um pequeno grupo, um programa, um evento, uma organização. Pode também ter vários estudos conduzidos simultaneamente, muitos indivíduos, muitas instituições, vários programas ou eventos. Então, no estudo de caso, é preciso que você conheça bem o caso. Né? Se você vai trabalhar uma instituição, você precisa conhecer bem aquela instituição e focar o aspecto que você quer trabalhar. Qual é a característica daquela instituição que você quer explorar? A pesquisa participante, isso aqui dá muita discussão, que a caracterização principal é o envolvimento e identificação do pesquisador com as pessoas investigadas. Isso aqui, eu particularmente, não sou muito adepta da pesquisa participante. Por quê? Para você fazer pesquisa participante, as pessoas que estarão envolvidas nisso precisam saber que você é um pesquisador e que você está observando. E será que as pessoas continuam com o mesmo comportamento, sabendo que tem alguém olhando para elas, investigando? E é participante por quê? Porque você pode interferir na comunidade, tá? No local, comunidade, na organização. Você pode interferir para modificar aquele status quo naquela instituição, naquele espaço onde você está trabalhando a tua pesquisa. Mas as pessoas investigadas, elas têm que saber que você está ali trabalhando. Essa pesquisação é interessante porque há um envolvimento do pesquisador e dos participantes que conhecem a situação ou o problema. A pesquisação parece assim uma consultoria. Você vai lá, fica com os problemas, sabe dos problemas, e tenta agir para modificar aquilo ali. Essa pesquisa participante e pesquisação são muito parecidas. Pesquisador e participantes estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. O pesquisador participa disso aí.
Na pesquisação, o pesquisador se envolve, ele tem uma atitude participativa e com o conhecimento ele pode tentar solucionar ou solucionar problemas que vão aparecendo com o estudo dele. As críticas são devido ao envolvimento ativo do pesquisador e a ação por parte das pessoas ou grupos envolvidos no problema. Essa é a grande crítica que eu acabei de falar. Há um envolvimento do pesquisador, o pesquisador é ativo nisso, ele contribui para solucionar o problema porque ele fica lá o tempo todo, nesse espaço, nessa instituição, nessa comunidade. E age, né? Pesquisa etnográfica, estudo de grupo ou povo. As características específicas são observação participante, entrevista intensiva e análise de documentos. Pesquisas etnográficas, elas são feitas por indigenistas. Indigenistas fazem muito essa pesquisa, eles vão ficar lá na aldeia, ficam morando lá. A interação entre pesquisador e objeto pesquisado. Flexibilidade para modificar os rumos da pesquisa, a ênfase no processo e não nos resultados finais. Enquanto ele está lá dentro, ele está observando e modificando, porque tem o uso da observação participante. A visão do sujeito pesquisado sobre suas experiências, a não intervenção do pesquisador sobre o ambiente pesquisado, a variação do período, que pode ser de semana, de mês e até de anos. A coleta dos dados descritivos, transcritos literalmente para utilização no relatório. Bom, essa pesquisa etnográfica ela é muito utilizada, viu, pessoal? Se quiser conhecer bem uma comunidade, vai morar lá, o pesquisador vai morar na comunidade e fica lá modificando, trabalhando, observando, junto com o pessoal que mora lá. Essa pesquisa etnometodológica, acreditando que os seres humanos definem e articulam forma de agir de acordo com as circunstâncias e as situações sociais que estão implicadas, essa pesquisa analisa os procedimentos a que os indivíduos recorrem para concretizar suas ações diárias. Isso aqui também é muito parecido com a pesquisa participante. Usa vários meios para trabalhar, observação direta, observação participante, entrevistas, estudo de relatórios e documentos administrativos, gravação em vídeo e áudio, são pesquisas muito demoradas, essa e a etnográfica, tá bom? E aqui estão algumas referências que a gente utilizou. Bom, olha só. O tipo de pesquisa que você vai trabalhar, ela vai ser definida de acordo com... Ele vai ser definido de acordo com o teu tema. Tá? Eu vou trabalhar só com entrevista, um tipo de pesquisa. Não, eu vou trabalhar com um instrumento de coleta duro, fechado e estruturado, é outro tipo de pesquisa. Eu vou, com esse instrumento estruturado, eu mesmo vou na frente das pessoas. Agora você tem que pensar como é que vai escolher essas pessoas, quantas pessoas, para trabalhar dizendo assim, que tamanho é que vai ser a amostra, você precisa ter o conhecimento da população, o totalzão, são quantas pessoas, para fazer as técnicas estatísticas para escolher uma amostra. Tá bom? E como é que essas pessoas vão ser escolhidas? Tem várias formas de se sortear as pessoas que vão participar da tua amostra. Isso se você for fazer uma pesquisa mais dura, né, com instrumento de coleta fechado. Tá? Estou com um aluno que ele vai entrevistar as pessoas numa fila. Então, a gente estava pensando método para escolher as pessoas. Eu preciso de 50 pessoas, eu não posso escolher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quando chegar no 50 eu paro. Não, a gente tem, já que é uma pesquisa que está usando o método estatístico,
a gente tem uma forma de escolher sistematicamente. Então, a gente calcula um sistema. Então, entrevistou o primeiro, aí qual foi o número que eu achei do meu sistema? 5, eu pulo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí entrevista 6. 1, 2, 3, 4, 5. Entrevista a vizinha. Assim, as pessoas estão numa fila, mas eu tenho que ter uma forma de escolher as pessoas. Não, as pessoas não estão numa fila, as pessoas estão... eu vou conversar com os alunos do curso de administração presencial. Como é que vai ser isso? Eu vou pegar todos os alunos, aonde? Lá na DIRCA, todos os alunos têm números. Aí eu pego uma tabela que vai me ajudar a escolher... Obrigada, Nelson. Eu pego uma tabela que vai me ajudar a escolher qual aluno vai. O aluno 2, aí eu sorteio o aluno 2, vai participar. Quem é? O José, eu anoto ali. O aluno 22, eu olho quem é. Tem uma forma, tudo tem uma forma de fazer, mas isso, se for uma pesquisa em que você vai utilizar técnicas estatísticas. Tá bom? Tá tudo bem com vocês? Sem falar na ansiedade de escolher o tema, tá tudo certo, né? Mais alguma pergunta? Professora, eu inclusive também, eu postei minha atividade 1 hoje, né? E assim, que quando chega nesse momento, na verdade, quando a gente põe a mão na massa, né? Por exemplo, eu comecei e fui na base de dados para ver o que já tinha escrito sobre o tema, né? Aí eu busquei 2 bases de dados, né? A BTD, né? E mais a Cielo. Eu tentei naquele periódico da CAPES lá, mas ainda eu tive que fazer um cadastro, professora, senão a gente não tem acesso, né? E eles demoram para retornar. Então, lá também tem bastante informação. Então, nessa segunda fase, para a atividade 2, era bom se a senhora desse uma dica, porque é sobre todos esses dados aí que a senhora colocou hoje, né? Tá. Olha, primeiro essas bases de dados que você está trabalhando, né? Na Cielo, na CAPES, no Google Acadêmico, são bases de dados interessantes, né? Procurar os textos em português, não sei como é que é o inglês de vocês, procurar em português. Essas bases de dados, você tem a opção, né? Na CAPES, você era obrigado você faz cadastro quando você vai fazer uma pesquisa mais, né, Décio? Você pode fazer sem se cadastrar, né? Ou não? Não pode mais? Periódico CAPES, você tem acesso a muitas bases de dados e muitos periódicos que você acessando de casa você não teria acesso. Como eles têm a matrícula da universidade, eles têm que entrar lá no periódico CAPES, vai ter um linkzinho lá um menu lá em cima chamado CAF, né? CAF. Eles vão entrar no CAF. A gente chama de café. Isso, café. E fazem o cadastro. É só fazer o cadastro e colocar o número de matrícula de vocês da universidade, colocar que vocês são da Universidade Federal, né? Fazer o mesmo número de... É a matrícula de vocês, né? E o login do SIGA. Vocês fazem lá o cadastro e aí vocês vão ter acesso a essa base de dados. No nosso caso, acessar uma revista que tem lá alguns artigos interessantes para vocês. Aí, via periódico CAPES, vocês conseguem acessar esses artigos. E outra coisa, sabe, que Ana Lúcia, o periódico CAPES, ela já te dá assim, uma gama de bases, inclusive o Cielo, Scopus, um monte de coisa lá. E tese, dissertações. No café, o CAF, quando você vai entrar, nós entramos com o cpf@uni.br e a senha do SIGA, mas eles não têm acesso ao SIGA, eles vão criar, então, uma senha, né, Décio?
Então, professora, eu fiz lá exatamente como o professor Darcy colocou, como o Darcy colocou aí. Mas eles disseram que iam mandar por e-mail. Eu fiz hoje e logo cedo de manhã, quando eu, né, porque eu tirei o dia para me dedicar para isso, mas eu não recebi um retorno. É mesmo. Quer ver que está dentro do prazo ainda, porque tá muito instável os sistemas, né? Vamos aguardar até amanhã. Se eles não te responderem, você avisa o tutor do seu polo, que daí a gente vê com a professora Rosália qual o passo a passo, daí a gente encaminha para vocês. Tá? Ok, obrigada. Muito bem, mas aí você vai ter lá nos periódicos CAPES uma gama de coisas para você olhar, tá? Às vezes até sem precisar muito sair aí procurando muitas outras, não estou dizendo que você não procure, tá? Mas você fica bem mais confortável mexendo lá na CAPES. E tem muita coisa lá, muita coisa mesmo, tá? E procura artigos, tá bom? Tem um jeitinho lá de você dizer o que é artigos. Aí, teses e dissertações são interessantes também, mas você precisa ter tempo para ler, né? Os artigos, a maioria 14, 16 páginas, dá para você ler mais rápido, tá bom? Você só não pode usar blog, vocês sabem, né? Não pode usar Wikipédia, tem que usar artigos científicos, tá bom? Teses e dissertações. Podemos, pessoal, sair? Procurem só bases científicas, tá? Sempre em cursos que são superiores ao que vocês estão fazendo. Então, vocês estão fazendo especialização, evita não citar monografias. Peguem dissertações e teses. E artigos, capítulos de livros, enfim. Aos alunos aí, alguém tem mais pergunta para fazer, pessoal? Só quero um título. Ah, não, é isso aí. Se alguém quiser me dar um, eu aceito o desafio. Tá bom, gente. Boa noite, tá bom? Boa noite. Obrigada, professora. Tchau. Obrigado, professora Rosália. Obrigado.